Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Nós gostaríamos de ler algum trecho da palavra de Deus aqui para os nossos corações, cujo título é: Quem é o maior no reino de Deus? Certa vez, os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Pode existir maiores em vários setores da vida secular. Pode existir maiores no governo, pode existir maiores na justiça, pode existir maiores em vários setores. Porém, no reino de Deus, humanamente falando, não existe maiores, porque todos são iguais. Para ser maior, tem que fazer o que Jesus disse. Para ser maior, o homem tem que se humilhar. O homem tem que descer do seu pedestal. O homem, se tiver no 10º, no 5º, no 10º, no 14º, 5º degrau, ele tem que descer para o 1º degrau. Maior no reino de Deus tem que começar de baixo. Tem que começar se humilhando. Tem que começar servindo. Jesus falou que aqueles que se humilhar como uma criança, for humilde como uma criança, fizer como uma criança, pode ser o maior. O que é impossível nós sermos como uma criança. Uma criança, a malícia dela não é permanente. Ela não tem maldade permanente no seu coração. Ela não tem ódio. Ela não guarda sentimento raivoso. A criança é fácil de chegar ao amor, ela é carinhosa. Portanto, Jesus disse: Em verdade eu vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós temos aqui na Bíblia vários exemplos de humildade. Humildade. É difícil ser humilde, como Jesus disse, mas também não é praticamente impossível. Certa vez, vocês conhecem essa passagem, talvez melhor do que eu. Deus havia prometido um homem que daria início
na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele seria o precursor do Evangelho. Ele foi prometido desde lá, do Velho Testamento, pelo último profeta do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias profetizou que viria um anjo e proclamaria a vinda do Messias. Ele seria uma voz no deserto. E terminando o ministério de Malaquias, passou 400 anos em silêncio, quando ninguém falava em nome de Deus. Deve ser muito triste quando Deus se cala para o homem, quando Deus não fala mais com o homem. Deve ser muito triste viver isolado de Deus. E foi 400 anos, várias gerações, sem conhecer o Deus Todo-Poderoso e sem nenhuma orientação do nosso Deus. Porém, quando terminou os 400 anos de silêncio de Deus, esse homem, o qual Malaquias tinha profetizado, ele nasceu de um milagre que Deus havia feito na vida de seus pais, os quais não tinham condição de ter filho. Zacarias já era um homem idoso. A sua mulher Isabel era estéril. Nenhuma esperança diante da mente humana não teria mais condição. Mas o anjo do Senhor se aproximou de Zacarias quando ele estava no templo oferecendo sacrifício a Deus, o qual era sacerdote ali no templo de Jerusalém. E o anjo chegou a ele e falou com ele que eles iriam ter um filho. E ele duvidou. Ele não acreditou. Demorou muito lá dentro do templo. E o povo que estava lá fora já estava certamente preocupado com a demora de Zacarias lá dentro do templo. Mas terminando, ele voltou para fora. Só que chegando do lado de fora, o povo esperava dele uma explicação. Só que ele não podia falar nada, porque a partir daquele momento ele ficou mudo. Porque ele não acreditou na notícia de Deus dada ao anjo para falar com ele. E ele ficou mudo. E dali um dia, Isabel se achou grávida. E Zacarias não falou enquanto o menino estava no ventre de sua mãe. E aquele menino nasceu. Aquele menino foi chamado de João, porque o anjo do Senhor havia dito para Zacarias que o nome daquele menino seria João. E, na verdade, o foi. E aquele menino cresceu. E quando ele já estava cerca de 30 anos de idade, ou antes um pouco, ele foi morar no deserto. Vocês sabem que o deserto
Já por isso chama deserto. É um lugar sem recurso. É um lugar que não tem água. Se tem, é muito pouco, com muita dificuldade para procurá-lo. O deserto não tem loja para comprar roupa. O deserto não tem alimento, supermercado. O deserto não tem farmácia. Ele escolheu ir para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Ele foi para o deserto porque ele tinha um chamado. E ali ele ficou no deserto durante algum tempo, e quando chegou o tempo determinado, ele começou a pregar no deserto, ao redor do Rio Jordão. E ele começou a falar: povo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começou a falar, a falar, a falar. E na medida que ele foi falando, o povo foi se aproximando, porque em volta daquele rio, à beira daquele rio, havia algumas cidadezinhas circunvizinhas, e começaram a ouvir aquela voz vinda do deserto. Aquele homem cabeludo, aquele homem barbudo, aquele homem com as vestes estranhas, pele de camelo, aquele homem que se alimentava não de arroz, nem de feijão, nem de bife. Aquele homem se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto, assim diz a Bíblia. E ele começou a batizar o povo que se arrependia. Entraram para dentro do Rio Jordão, e ele começou a fazer, a efetuar os batismos de arrependimento. Quando ele bem não esperava, chegou uma pessoa na fila para ele batizar. E essa pessoa era um rapaz, também com cerca de 30 anos de idade. E aproximou de João e disse: João, eu vim aqui para que você me batize. E João olhou bem para ele, conheceu que realmente ele era o Cordeiro de Deus. E disse assim: eu que preciso ser batizado por você. E vens tu a mim? Ele disse: João, convém-nos cumprir toda a justiça de Deus. E naquele momento ele batizou Jesus, aceitou batizar Jesus. Jesus saiu da água e foi para o seu destino. Diz a Bíblia aqui, no livro de João capítulo 3, que depois disso Jesus, com os seus discípulos, foram à terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Eno, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e era batizado por ele. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e uns judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu disseste, ou tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Acho que eles queriam dizer o seguinte:
aquele rapaz que tu batizou há 2 semanas atrás, ou 1 mês atrás, sei lá, já está batizando também. E aí? Você não vai fazer nada? Você não vai tomar uma providência? Ele está lá. Ele não está competindo com você, não? Ele não está querendo tomar os seus discípulos, não? E João respondeu para os seus discípulos, os quais estavam confusos acerca de Jesus, que eles não tinham conhecimento a fundo, profundo a respeito de Jesus. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que se lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. A resposta de João aos seus discípulos foi esta. E ele disse o seguinte para os seus discípulos ainda: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O exemplo de humildade para todos nós. Um homem que tinha uma missão tão importante. Ele tinha tudo para tentar atrapalhar o ministério de Jesus. Mas ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Deus encarnado. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, que haveria de vir e se sacrificar em prol da raça humana, para perdoar os pecados de todos aqueles que venham crer. Portanto, meu amigo, não queira atrapalhar o ministério de quem quer que seja. Aqueles que pregam a palavra de Deus, não mexa com eles. Aqueles que pregam a verdade, que é Jesus, como Salvador da vida de todos que creem, não mexa com ele. E foi isso que João queria dizer. E eu não vou me opor ao mestre. Eu não vou competir com ele. A minha missão está cumprida. A partir de agora, essa missão fica toda com ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Se fosse hoje, talvez, muitos não aceitariam isso. Talvez nós não aceitaríamos passar para trás para que Jesus ficasse na frente. Passar para trás para que Jesus fosse destacado. Muito embora Jesus nunca fez propaganda de si mesmo, ele nunca se exibiu, nem João nunca se exibiu. Ele apenas falava a verdade ali no deserto para todo aquele povo circunvizinho. E muitos se convertiam à pregação de João Batista. E eram por ele
batizado. E João, então, ficou no seu lugar, no seu devido lugar, porque a sua missão estava cumprida. Agora, Jesus deu continuação à pregação do arrependimento e batizava muita gente, porque as multidões iam após ele e se arrependiam dos seus pecados, e por ele era batizado. Mas nós temos o maior exemplo. Além de João, que foi um grande exemplo para nós temos o maior, que foi o próprio Jesus. O próprio Jesus deu-nos exemplo de humildade, de descer os degraus para que nós pudéssemos ter a oportunidade de subir os degraus. Ele se humilhou. Paulo diz aqui aos Filipenses, no capítulo 2, vamos começar do primeiro. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava rogando aos filipenses que tivesse o mesmo sentimento que tinha o Senhor Jesus Cristo. O mesmo sentimento que teve João Batista também. Sentimento de falar a verdade com toda ousadia, sem medo de errar, porém com muita humildade, com muito amor no coração, querendo ver o bem das pessoas, a salvação da alma das pessoas. E o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Cristo. Desculpa. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, o próprio Jesus deu o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
E a gente às vezes fica assim, observando. Muitas das vezes, se nós descuidar o orgulho, a vaidade, a soberba, entra no nosso coração, no meu e no seu coração, para ostentar grandeza, sem tê-la, porque na verdade nós somos pó. Todavia, temos um espírito vivo dentro de todo aquele que tem o Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso dever não é buscar grandeza, não é ostentar grandeza, porque não existe, no reino de Deus não existe maior e menor, todos são iguais. O maior é o Senhor Jesus. Apesar de ser o maior, ele não teve por usurpação. Ele se humilhou, ele desceu e foi até a morte. Morreu ali como um malfeitor. Porém, ressuscitou gloriosamente, subiu ao céu, assentou à mão direita do Pai, está lá esperando a hora em que o Pai ordenará para que ele venha buscar os seus escolhidos, para que venha buscar os seus servos. E eu quero dizer para você, meu amigo querido, Jesus quer que você se converta antes dele te chamar, antes dele vir buscar a igreja, para que quando ele vier, você esteja incluído nessa multidão como a areia do mar, que não pode contar, para subir, para morar na eternidade, eternamente, sem nenhum recuo, sem nenhum altos e baixos, sem nenhum sofrimento, alegria eterna, paz eterna e presença do Senhor Jesus eternamente. Que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, a Ele, ao qual foi incumbido de falar profundamente no seu coração, que Ele possa falar esta noite com você. Você que esteja ouvindo esta mensagem, ouve, põe atenção, assista, porque é a Bíblia que está dizendo. Eu apenas estou transmitindo a palavra de Deus para você e para mim, que nós possamos permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor, pregando o evangelho do resgate das almas perdidas para o reino do seu amor, para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus continue conosco, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra em cada coração,
Aplica a tua palavra em cada vida que venha ouvir essa tua mensagem. Faça isso, Senhor, pela tua misericórdia. Convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.